A herança dos Néphalins. Chegamos ao 9º capítulo dessa série de podcasts. A jornada até aqui atravessou por diversas etapas e dimensões dos campos de conhecimento dentro da história, ciência, arqueologia e um profundo mergulho dentro do nosso autoconhecimento. Sem deixarmos de lembrar da leve abordagem ufológica, pois quando falamos de Néphalins, estamos também falando dos anjos caídos, os sentinelas, observadores, Anunnakis, entre outros nomes que esses têm. Como já citamos antes, existem inúmeros registros pelas mais variadas culturas, mostrando que os gigantes caminhavam sobre a terra. Alguns remanescentes continuaram a caminhar e ainda caminham. Nesse, falaremos sobre a herança genética que foi passada adiante. Eles tinham 6 dedos e 2 fileiras de dentes, segundo nos dizem os registros. Entre eles está a Bíblia. Essas características foram transmitidas de alguma forma para os seres humanos. Essas características aparecem em alguns indivíduos como um gene adormecido que acaba por despertar. Esse código genético parece ter se tornado dominante em algumas pessoas. Existiram e ainda existem pessoas que nascem com o 6º dedo completamente funcional. E isso em cada mão. Às vezes nos pés e em algumas pode ser em ambos. Antes de mais nada, é importante ressaltar que os sobreviventes antediluvianos de forma alguma foram os Néphalins, mas homens de enormes estaturas. Eram uma subespécie de gigantes, remanescentes dos antigos gigantes que conseguiram sobreviver. Os Néphalins que caminhavam sobre a terra na era anterior eram imensamente grandes, tanto que nos dias de hoje é desafiante para muitas pessoas acreditarem que eles realmente existiram. No livro de Enoque é citado que haviam gigantes de 300 cúbitos, equivalente a 150 metros. Muitos se alimentavam de plantações, animais e provisões que os homens tinham. E quando chegou ao ponto de ninguém conseguir mais sustentar eles se voltaram contra as pessoas e passaram a querer devorá-los. É possível encontrar esse relato no livro de Enoque, capítulo 7. Muito da descendência desses enormes humanos se deu em grande parte devido à mistura entre o povo hebreu e o povo de Canaã. Justamente o contrário das ordens expressas por Deus, segundo descrito nos textos sagrados. Deus havia falado para jamais haver casamento com os povos da região de Canaã. Ao que evidentemente tudo indica, fizeram justamente o contrário. Houve uma ordem expressa para evitar casamento com os cananeus, pois os mesmos tinham DNA dos gigantes. A Bíblia diz que os hebreus tomaram para si esposas e deram origens a outros povos, misturando-se com essas nações, das quais muitas delas descendiam dos gigantes. Foi daí por diante que podemos dizer que os povos semíticos se espalharam por todo o globo terrestre. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 e 17, vemos que o povo hebreu, inclusive, recebeu ordem para aniquilar
os povos que viviam naquela região. E eram esses povos os hititas, os ateus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Antes de darmos continuidade aos detalhes históricos, vamos fazer algumas observações que podem nos auxiliar a ter uma visão cada vez mais clara sobre o nosso tema. A própria Bíblia nos evidencia que a linhagem genética dos Nífeles, os gigantes antediluvianos, assim conseguiu resistir ao dilúvio. E o que tanto foi advertido por Deus, como descreve a Bíblia, foi ignorado, desobedecido por alguns. Falo por alguns, pois de modo algum devemos generalizar, né? Mas aconteceu a mistura entre o DNA humano e o dos descendentes dos Nífeles, permitindo assim essa genética se espalhar por todo o mundo, onde relativamente os genes pode vir a permanecer adormecido por várias gerações até despertar em alguns indivíduos, aqui ou ali e em toda parte. Assim como desperto pode ser também passado hereditariamente, de maneira sucessiva, ou seja, muitos indivíduos de uma mesma família carregarem os mesmos traços ou detalhes de manifesto genético em comum. E isso passado em gerações sequenciadas, como por exemplo o caso dos 6 dedos, ou uma elevada estatura fora dos padrões, assim como carregar ambos os fatores. Existe uma tribo rara que encontra-se no Equador. Essa tribo é conhecida por Guarani, de origem quechua. Quechua é o nome de uma família de línguas indígenas da América do Sul. Essa tribo é composta por indivíduos de estatura normal, porém com as clássicas características dos Nífeles. São muito violentos quando necessário e todos têm 6 dedos nas mãos e nos pés, assim como 2 fileiras de dentes, ou seja, fileira dupla dos dentes. Essa tribo, durante toda sua história, segundo os registros, jamais apresentou qualquer patologia como câncer, problemas cardiovasculares, pressão arterial ou alergia. O fenômeno dos 6 dedos aparece nas mais variadas culturas ao redor do mundo. De modo algum é algo exclusivo dessa tribo do Equador. De forma alguma, o DNA dos gigantes se limitou a um grupo específico de pessoas, mas sim se proliferou por diversas etnias e povos. Existem outros povos que apresentam essa mesma anomalia genética. Um inglês chamado de James Naden, em abril de 1673, fez algumas explorações no Vale do Tennessee e escreveu relatos dizendo ter encontrado pessoas muito peludas e que se comunicavam com uma língua completamente diferente, inclusive totalmente diferente do dialeto usado pelas tribos nativas daquela região. Eles se pareciam europeus e James os descreve como brancos, peludos e com barbas grossas e cheias. Seus bigodes eram longos, andavam vestidos como pessoas civilizadas
Isso descarta a possibilidade desse pessoal pertencer a uma tribo de índio tradicional. Documentos antigos mencionam povos de características bem exóticas, assim como os descritos por James Naden, com a diferença de que esses possuíam cabelos avermelhados, olhos azuis ou verdes, assim como também existe um povo chamado de Melungos, que trazem essas características, e que a maioria de seus descendentes tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. Os Melungos viveram também por essas regiões, assim como por regiões da Carolina do Norte, e também são de origem europeia. Devemos lembrar de outra observação pouco citada na história, é de que boa parte dos celtas também eram gigantes, muito temidos, inclusive por sua ferocidade em batalha, assim como o tamanho e força que possuíam, especialmente os de estatura mais alta. As gigantes estátuas conhecidas como Rapa Nui, localizadas na Ilha de Páscoa, são talvez as mais famosas pelo seu tamanho e popularidade. Entre os mais de 900 moais, alguns entre 4 e 6 metros de altura, com aproximadamente 14 toneladas, onde o mais alto entre eles tem 10 metros de altura, e há uma inacabada que, se estivesse concluída, teria 21 metros de altura. Entre todos os mistérios que esses moais e a própria Ilha de Páscoa traz, uma das informações, que é um detalhe muito interessante, pouquíssimo divulgado, é de que todas elas têm 6 dedos. Houve uma expedição arqueológica de origem norueguesa no ano de 1956 a 1957, dirigida por Thor Heyerdahl, que revelou esse detalhe. Essa informação descoberta na época foi desconsiderada por Heyerdahl, pois, na época, ele viu como uma informação sem importância. Percebemos nitidamente que ele estava errado. E se isso te surpreendeu, você também precisa saber que as pessoas que vivem lá na Ilha de Páscoa, elas também possuem essa característica, os 6 dedos. A Patagônia tem esse nome devido ao achado na época, que originou esse nome, pois Patagônia quer dizer terra dos índios gigantes. Fernão Magalhães registrou nos relatos sobre suas expedições que, certo dia, sem que ninguém esperasse, avistaram um gigante na praia, brincando na areia. Isso próximo ao porto de San Julián, na Argentina. Eles tiveram contato com o gigante. E entre aqueles que se encontravam na expedição, entre os mais altos entre eles, segundo os registros, o mais alto alcançava a cintura do gigante. Golias, o famoso gigante bíblico, media 3,66 metros de altura. Ele era descendente de Cananeu, e a Bíblia também informa que ele tinha 6 dedos nos pés e nas mãos. Os sumérios são considerados os responsáveis pelo começo das demais civilizações. Todas as representações de seus deuses também têm 6 dedos. A tribo Mura, conhecida como os Índios Gigantes da Amazônia, onde a professora Shirley Gomes, descendente deles, diz que eram realmente muito altos. Ela diz que a sua bisavó morreu aos 114 anos
e nem ela, nem ninguém da tribo jamais ficaram corcunda ou tiveram problemas de saúde com relação à coluna ou com relação a questões envolvendo a altura, como dizem algumas pessoas e diagnósticos. Essa tribo, também conhecida por Panará, também é chamada por outros nomes como Krenankor. No entanto, também são popularmente chamados de índios gigantes. Esses sempre foram conhecidos por serem implacáveis e a ferocidade deles é lendária. Assim, é muito propagado essas histórias entre as outras tribos que já os enfrentaram no passado. Orlando Vilas Boas conta que em 1950, em expedições que fez com a intenção a descobrir mais sobre esses índios, ele chegou à vila dos Caiapes ou Panarás, e na época eram conhecidos como a tribo dos homens de grande estatura, com seus poderosos arcos e machados que mediam base de 1,80 m. Existe muito registrado sobre eles, inclusive recentemente em 2004, o jornalista Fernando Pinto publicou sobre a expedição, encontro e contato com os Panará. A primeira reportagem sobre eles foi publicada em 1971 pelo próprio Fernando na revista Cruzeiro. Essa tribo vivia mais a leste da Amazônia. Depois ocuparam os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, o norte de São Paulo, Goiás e Pará. Existem muito mais informações, tanto sobre essa tribo, como sobre a disseminação mundial que houve a partir dessa herança genética compartilhada lá atrás pelos Nephilims. Logo percebemos que é natural o despertar do gene em alguns indivíduos, assim como trazendo algumas características ou o próprio desenvolvimento diferente dos padrões comuns. Essa gene está em toda parte, em todos os povos, e hora ou outra ela desperta e temos a presença dos gigantes. Essa foi a herança dos Nephilims, especialmente na atualidade, a nível de uma expansão de consciência cada vez mais elevada pela qual a humanidade está a passar. Devemos buscar elevar essa expansão e compreender que, independente de raça, etnia ou qualquer diferença que tenhamos, é possível trazer a harmonia entre todos os povos, pois todos somos um. É importante buscarmos compreender isso. Quanto mais expandirmos nossa consciência, mais teremos conhecimento do como melhor se comunicar com o outro, independente das diferenças, das características diferentes que eles apresentam. É possível haver comunicação, assim como entendimento e compreensão. Gratidão a todos que acompanharam até aqui. E desde já estamos prontos para a próxima série de podcasts. Então, até a próxima.